Imagine acordar e perceber que em poucas horas um país perdeu seu presidente, seus principais líderes e parte do comando do Estado. Não há pronunciamento oficial, não há coletiva de imprensa, não há explicações claras, apenas silêncio, confusão e uma pergunta que começa a se espalhar entre autoridades, militares e cidadãos comuns. Quem está no controle agora? Esse cenário parece roteiro de filme, mas a história mostra que ele já esteve perigosamente perto de se tornar realidade. Em diferentes momentos do mundo, governos quase desapareceram não por guerras longas ou invasões estrangeiras, mas por eventos repentinos, inesperados, que atingiram diretamente o topo do poder. Todo Estado moderno convive com esse medo silencioso, a possibilidade de perder ao mesmo tempo sua liderança política. Presidente, vice, ministros, juízes, parlamentares. Quando todos caem, a dúvida surge imediatamente. O país entra em colapso? Ou existe algo preparado para esse dia extremo? É exatamente por isso que constituições criam mecanismos que quase ninguém conhece. Linhas de sucessão, regras automáticas, cargos pouco falados e autoridades que raramente aparecem para o público. Elas existem para assumir quando o impensável acontece. E ao longo da história, essas regras já foram colocadas à prova mais vezes do que se imagina. Um dos momentos mais tensos aconteceu em 11 de setembro de 2001. Naquela manhã, os Estados Unidos entraram em estado de choque. Aviões sequestrados atingiram símbolos do poder americano. As Torres Gêmeas desabaram, o Pentágono foi atacado, o medo de novos atentados tomou conta do país. O presidente estava em voo, longe de Washington. O vice-presidente foi levado às pressas para um local secreto. O Congresso foi evacuado, autoridades desapareceram do mapa público. Durante horas, ninguém sabia se aquele era apenas o começo de algo muito maior. Enquanto o mundo assistia ao caos pela televisão, uma figura quase desconhecida pela população estava isolada, protegida e pronta para assumir a presidência a qualquer momento. O chamado sobrevivente designado. Uma pessoa escolhida exatamente para esse cenário. Se toda a linha de sucessão fosse eliminada, ela assumiria o comando do país. Se mais um ataque tivesse sido bem-sucedido naquele dia, o destino da maior potência do mundo teria sido decidido por alguém que quase ninguém conhecia, sem eleição imediata, sem anúncio público, apenas seguindo regras criadas para o pior dos cenários. Nada disso precisou acontecer, mas naquele 11 de setembro, o sistema chegou ao limite. Bastava mais um golpe certeiro para que o governo americano mudasse de mãos em completo silêncio. Alguns anos depois, em 2010, a Polônia viveu algo ainda mais concreto. Um avião presidencial caiu durante uma viagem oficial. Dentro dele estavam o presidente do país, altos comandantes militares e diversas autoridades importantes do Estado. Em questão de minutos, parte significativa da liderança nacional simplesmente desapareceu. O choque foi imediato. O país entrou em luto. O medo de instabilidade tomou conta da população. Mas diferente do que muitos esperavam, o colapso não veio. A Constituição foi acionada. O presidente do parlamento assumiu temporariamente. Novas eleições foram convocadas. O Estado continuou funcionando. Não porque tudo estava sob controle, mas porque existiam regras claras esperando exatamente por aquele dia que ninguém queria enfrentar. O Brasil não passou por uma eliminação em massa como essa, mas também já flertou perigosamente com o abismo. Em 1969, durante o regime militar, o presidente Costa e Silva sofreu um grave derrame. Ele não tinha mais condições de governar. O problema é que o vice-presidente já havia morrido meses antes. Tecnicamente, o poder ficou vago. A Constituição previa uma sucessão. Havia um caminho legal a ser seguido, mas ele foi ignorado. Em vez disso, uma junta militar assumiu o controle do país. O Brasil não entrou em colapso administrativo. As instituições continuaram funcionando, mas a democracia foi interrompida. O sistema sobreviveu sim, porém não da forma que a lei previa. Esse episódio deixou uma marca profunda na história brasileira.
Ele mostrou que muitas vezes o maior perigo não é a falta de regras. O verdadeiro risco surge quando elas existem, mas são deixadas de lado quando o poder está em jogo. Ao longo da história, governos sempre pareceram sólidos, inquebráveis, eternos. Mas a realidade é mais frágil do que parece. Estados não sobrevivem apenas pela força militar ou pelo discurso político. Eles sobrevivem pelo planejamento feito para o pior cenário possível. Quando líderes caem, quando o topo desaparece, o que mantém um país de pé não é um nome, nem um rosto, nem uma pessoa carismática. É um sistema preparado para continuar funcionando mesmo no silêncio, mesmo no caos, mesmo quando ninguém sabe exatamente quem está no comando. Porque no fim, a pergunta mais importante não é se um governo pode cair. A história prova que pode. A verdadeira pergunta é outra. O sistema foi feito para sobreviver ou para desaparecer junto com seus líderes? Essas são histórias reais, momentos em que nações inteiras chegaram a poucos passos do vazio. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa história. Obrigado por assistir e até breve.